que você faria se descobrisse que nada do que vê é realmente sólido, mas apenas um reflexo moldado pelo olhar que o observa? E se eu dissesse que aquilo que você chama de realidade não passa de um espelho vivo reagindo às suas crenças mais ocultas? Essa não é uma pergunta confortável, é uma provocação que abre uma fenda dentro de você, porque se o observador é a chave, talvez tudo o que você acreditou ser estável nunca tenha existido de verdade. Quantas vezes você jurou que tinha o controle da sua vida, mas em silêncio sentiu que algo invisível guiava os acontecimentos? Esse algo não é acaso, não é destino e tampouco azar. Todt Jerut já falava de uma lei sagrada, esquecida, que envolve a consciência no próprio ato de ver. O olhar não é inocente, ele cria, distorce, aprisiona. O simples fato de perceber altera o percebido. Mas o que acontece quando você se torna consciente desse jogo oculto? O efeito do observador é mais do que ciência e mais do que espiritualidade. É um enigma entre mundos, um código que apenas os iniciados conseguem tocar. Quem ousa encarar esse mistério, descobre que o universo não é um palco onde você assiste, mas um tabuleiro que se curva sob a força silenciosa do seu foco. Mas cuidado, a mesma chave que abre portas pode também acender abismos. Você já se perguntou por que certos padrões insistem em se repetir em sua vida, como ecos que se recusam a morrer? E se esses ecos não fossem coincidências, mas respostas diretas ao modo como você observa o mundo? Todt dizia que a visão cria a forma, e que enquanto você olhar com olhos distraídos, a realidade continuará moldada por forças que você nem sabe que estão ali. Então, se você está vendo isto agora, não é acaso. Você foi puxado para este instante porque há algo dentro de você pronto para se despertar. A pergunta não é se o efeito do observador existe. A verdadeira questão é: o que você fará quando perceber que cada pensamento, cada olhar e cada sombra de atenção pode estar redesenhando o universo ao seu redor? Você já percebeu como o silêncio parece mais pesado quando algo dentro de você tenta ser esquecido? Há memórias que não se apagam, apenas se escondem, como sombras atrás de uma porta que nunca se fecha. E, no entanto, quando você observa, quando direciona o olhar para dentro, essas sombras se movem, revelando segredos que talvez nunca tivesse coragem de nomear. O que você chama de vida pode não passar de reflexos dessas sombras reagindo ao seu olhar. É estranho pensar que o simples ato de ver já altera tudo ao redor. Mas se Todt Jerut tinha razão, então o universo não é feito de pedras sólidas nem de certezas fixas, mas de vibrações maleáveis que se curvam diante da sua consciência. Se isso é verdade, cada instante que você acredita ser destino pode ser apenas resultado da sua atenção desviada, do seu foco perdido, daquilo que você insiste em não enxergar. O destino talvez nunca tenha sido escrito, talvez ele sempre tenha sido observado. Quantas vezes você acreditou que estava preso em ciclos que não podiam ser quebrados? Relacionamentos que se repetem com outros rostos, fracassos que ecoam com novas formas, dores que renascem em diferentes contextos. Será mesmo que você está condenado a esses padrões? Ou será que eles são apenas reflexos da forma como você insiste em olhar para si mesmo? A pergunta não é se você é livre, mas por que teme enxergar a prisão invisível que constrói todos os dias? A mente cria realidades como um espelho distorcido. Você pensa que está apenas assistindo, mas na verdade está moldando, mesmo sem perceber. Cada pensamento é como um sopro que arranha a superfície do mundo, e cada emoção é uma tinta invisível que colore o que você chama de realidade. Se o efeito do observador é a chave, então o universo inteiro é uma tela respondendo ao olhar de quem ousa encarar. Mas quem realmente ousa? O peso disso é insuportável para muitos,
Porque se tudo responde à sua consciência, não há mais ninguém a culpar. Não existe azar, não existe coincidência, não existe acaso. Existe apenas o reflexo do que você escolhe ver e, mais ainda, do que você insiste em não querer ver. E é nesse espaço que mora o incômodo, na responsabilidade silenciosa de saber que o olhar cria a forma e o desvio do olhar mantém a ilusão. O observador não é apenas quem olha para fora, mas quem reconhece que o dentro e o fora são o mesmo. Quando você percebe algo no mundo, algo dentro de você vibra em resposta. Essa vibração é um código, um chamado, um lembrete de que não existe separação entre o visto e o observador. Mas a maioria foge desse entendimento, porque encarar a unidade significa perder o conforto da divisão. E quem você seria sem os papéis que inventou para si mesmo? Há uma dor secreta em admitir que o universo talvez sempre tenha aguardado apenas o seu despertar, porque isso significa que ninguém virá resgatar você, nem deuses, nem mestres, nem salvadores. Todd já dizia, a verdadeira libertação não vem de fora, mas do ato de observar com consciência plena. É no olhar desarmado que os muros caem, mas será que você aguenta ver o que está por trás desses muros? Você sente que algo se move quando essas palavras tocam sua pele? É como se algo que já estava aí, escondido e esquecido, finalmente respirasse. Não é novidade, é memória. Não é revelação, é lembrança. Porque no fundo você já sabia, mas não ousava encarar. O mistério nunca esteve distante, ele sempre esteve escondido no ponto cego dos seus próprios olhos. E se o que você chama de realidade não for nada além de um espelho hipnótico, onde cada detalhe responde ao peso invisível da sua atenção? Nesse caso, não há futuro pré-determinado, apenas reflexos se reorganizando diante do observador. Você não está preso ao que vê, você está preso ao modo como olha. Essa é a prisão mais cruel, acreditar que o mundo é fixo, quando na verdade é o seu olhar que o mantém estático. Então surge a pergunta inevitável: o que aconteceria se você ousasse olhar diferente? Não apenas para fora, mas para dentro, no silêncio que tenta escapar. O que aconteceria se você parasse de fugir do reflexo? Talvez aí resida a chave que Todd guardava em suas palavras. Não um segredo para ser entendido, mas um enigma para ser vivido. O efeito do observador não é uma teoria, é a sua vida se dobrando diante do seu próprio olhar. Você já reparou que quando finge não pensar em algo, esse algo retorna ainda mais forte, como se zombasse da sua tentativa de ignorá-lo? O universo funciona da mesma forma. A energia que você nega, a dor que você reprime, a memória que você esconde no canto escuro da mente, tudo isso continua ativo, pulsando no invisível, à espera do seu olhar. É por isso que tantas pessoas vivem aprisionadas em realidades que não suportam, porque quanto mais negam, mais fortalecem o reflexo. O que você se recusa a observar se torna o que mais comanda sua vida. Todd Cerutti sempre apontou que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em aceitar a responsabilidade sobre o que sua consciência projeta. Mas o ego resiste. Ele insiste em culpar o outro, o governo, o acaso, a sorte, o azar. É mais confortável acreditar que algo externo é o culpado do que admitir que a vida se curva ao peso silencioso da atenção. O efeito do observador é uma faca de dois gumes. De um lado, a libertação infinita. Do outro, a culpa insuportável de perceber que você sempre foi o centro criador. Pense nas vezes em que se perguntou: por que isso sempre acontece comigo? Esse sempre não é acaso, é padrão. O padrão não é castigo divino, mas reflexo fiel de onde sua consciência insiste em repousar. Se você enxerga traição, viverá traição. Se você enxerga abandono, sentirá abandono. Se você enxerga escassez,
encontrará escassez. O mundo não oferece nada além de um espelho sagrado, pronto para refletir exatamente o que você acredita ser real. Mas a pergunta que arde é: quem você seria se ousasse mudar esse reflexo? Há uma violência interna em admitir que tudo o que viveu foi permitido pelo seu olhar. Uma parte de você rejeita essa ideia, porque é doloroso aceitar que até as feridas mais profundas nasceram da forma como você observou o mundo. Mas e se essa dor for a própria chave? E se a ferida não for um erro, mas uma lembrança de que você tem poder? Todd dizia que as cicatrizes são a escrita do invisível na carne. Talvez você esteja coberto de marcas que, na verdade, são mapas para a liberdade. E quando você fecha os olhos, percebe como o mundo externo continua lá, mas algo mais profundo surge. Imagens, vozes, sensações que não podem ser explicadas. Esse é o espaço onde o efeito do observador se revela mais forte, porque não há filtro do que é visto fora, apenas o que é sentido dentro. E nesse espaço, a pergunta ecoa: será que a realidade que você teme não passa de um reflexo ampliado daquilo que nunca teve coragem de encarar dentro de si? Imagine que cada pensamento que cruza sua mente seja uma semente. Algumas germinam em flores, outras em espinhos. O solo é o mesmo, sua consciência. Você nunca deixa de plantar. A cada olhar, a cada emoção, a cada crença silenciosa, você está cultivando a próxima realidade que irá encontrar. É por isso que a vida às vezes parece cruel, porque você não percebeu que continua regando espinhos com a água do medo. E o medo, quando observado de frente, perde a força. Mas quem ousa encarar a raiz de seu próprio medo sem fugir? Talvez você sinta que já tentou de tudo. Mudar de cidade, mudar de parceiro, mudar de trabalho. Mas, estranhamente, as histórias continuam a se repetir. Não importa onde vá, o espelho vai junto, porque o observador nunca deixa de observar. A fuga não funciona porque o reflexo não está fora. Ele está sempre dentro. E o universo, como um mestre silencioso, repete as lições até que você finalmente olhe nos olhos do que negou. Esse é o paradoxo da vida. Você acha que busca liberdade, mas foge dela todos os dias, porque liberdade significa assumir a autoria do seu reflexo, e assumir a autoria significa abrir mão das desculpas. O ser humano ama a prisão confortável, porque nela pode continuar acreditando que é vítima de algo maior. Mas Todd advertia: não há prisão mais sufocante do que acreditar que você não tem escolha. O efeito do observador não tira sua liberdade, ele a revela. Mas revelação dói. Agora olhe para dentro. Quantos cenários da sua vida atual refletem exatamente o que você mais temeu? Perceba como o medo, ao ser alimentado, se transforma em matéria. Perceba como o trauma, ao ser evitado, ganha corpo. Nada desaparece pelo simples ato de ignorar. Tudo o que é rejeitado encontra outro caminho para ser visto. E a vida, como um rio obstinado, sempre encontra brechas para que você finalmente encare aquilo que precisa ser reconhecido. O que você faria se entendesse, agora, que não é apenas uma vítima passiva do universo, mas o próprio arquiteto invisível da sua experiência? Como mudaria sua forma de olhar? Como mudaria a forma de sentir? O que aconteceria se pela primeira vez você não tentasse mudar o mundo lá fora, mas mudasse a forma como o observava? Essa pergunta não pede resposta imediata, pede coragem, porque uma vez que o observador desperta, não há como voltar ao sono confortável da ignorância. Você sente que o ar muda quando decide encarar aquilo que sempre empurrou para debaixo do tapete? O corpo sabe antes da mente. Arrepios denunciam a chegada de algo que você tentou calar com distrações baratas, promessas vazias e metas que nunca foram suas. Há um ponto em que as justificativas se esfarelam e o coração exausto pede silêncio. É nesse intervalo, entre um pensamento e outro, que a verdade sussurra. Todd Gerhut ensina que o olhar é uma lâmina que corta véus, onde pousa, revela. E se cada acontecimento da sua vida for apenas um véu esperando o corte certo, uma cortina pedindo a coragem da sua atenção plena?
Você tem medo do que verá quando finalmente abrir os olhos por dentro? Quando a noite cai, o mundo parece confessar segredos que o dia esconde. É como se as coisas tivessem alma e pedissem que você escutasse com outros sentidos. Nessa penumbra sagrada, as memórias ganham volume, as faltas gritam, os desejos calados se erguem como espectros pedindo nome. O que você chama de caos é, muitas vezes, o coro das partes de si que foram abandonadas. Thoth, escriba do invisível, lembra que nada é realmente perdido. O que você rejeita, retorna. O que você acolhe, transmuta. O olhar atento é uma forja. Nele, as dores antigas se condensam e, na mesma chama, encontram a possibilidade de virar em forma nova. Você está pronto para sustentar esse fogo sem se distrair. Você aprendeu a sobreviver, vestindo máscaras que agora pesam mais do que protegem. A máscara do forte que nunca chora. A máscara do independente que nunca pede. A máscara do sábio que nunca erra. Cada uma delas se moldou diante de um olhar que buscava aprovação e temia rejeição. E se essas máscaras forem o motivo para o vazio que insiste em acompanhar seus dias, por mais cheios que pareçam? O observador amadurecido não rasga a máscara com violência. Ele a observa até que ela canse de mentir. O mundo responde, delicado, quando você escolhe a verdade sem acusar ninguém. Thoth ensina que a compaixão é o sal que dissolve o gelo dos personagens. Você consegue manter o coração aberto enquanto seus papéis se desmancham. Não há ferida que não peça testemunha. O corte mais antigo não exige aplausos nem explicações. Ele pede presença. Talvez a cena que moldou sua maneira de amar tenha acontecido sem palco, numa cozinha silenciosa, num corredor estreito, num telefone que tocou e trouxe uma notícia que queimou seus mapas. Você cresceu com a ideia de que precisava ser de um certo modo para merecer o que deseja. E assim, sem perceber, seu olhar ficou treinado para encontrar provas de que amor custa caro e paz é prêmio para poucos. O efeito do observador não brinca. Ele devolve aquilo que você espera, não o que você diz querer. Será que você tem coragem de esperar o melhor sem se punir por isso? O corpo é o primeiro altar, o último refúgio. Quando o pensamento acelera, ele chama. Quando a mente foge, ele ancora. O toque mais simples, a respiração mais consciente, a postura que se alinha, tudo isso reeduca o olhar. Há um campo secreto entre o interno e o externo, onde as decisões mudam de densidade e as escolhas deixam de ser teóricas para se tornarem carne, gesto, rito. Thoth fala da escrita que existe no sangue do instante, uma caligrafia sutil que desenha destinos nos pequenos hábitos. Se o seu dia é tecido por ausências, o mundo responderá com portas fechadas. Se o seu dia é perfurado por momentos de presença, o mundo aprenderá a abrir passagem. Você reconhece os mínimos instantes em que a vida pede a sua assinatura. Não subestime os pactos silenciosos que firmou com a dor. Às vezes, você jurou fidelidade a um enredo de escassez porque ele parecia mais seguro do que o risco de receber. Às vezes, você preferiu repetir a carência porque nela sabia como se mover, como pedir, como sofrer, estranho consolo. Mas é conhecido. Thoth sussurra que o desconhecido é justamente o território fértil onde a visão pode renascer. O observador que se arrisca a ver sem a proteção das crenças antigas caminha sobre uma ponte que se constrói enquanto os pés avançam. E se a vida estiver oferecendo abundância, mas seu olhar ainda estiver calibrado para reconhecer migalhas, você aceitaria desaprender para finalmente enxergar? Toda relação é um espelho polido por duas mãos. Você entra no encontro carregando lentes, o outro também. Se a sua lente principal é medo, você verá perigo. Se a sua lente principal é controle, você verá ameaças. E se a sua lente for confiança, você verá caminhos. O outro não aparece para cumprir seus sonhos, aparece para revelar o que você ainda não viu sobre si. Thoth, guardião de portais, lembra que a comunicação mais profunda acontece onde as palavras falham. No campo onde duas presenças
pessoas se permitem existir sem corrigir uma à outra. Você está disposto a ser visto sem encenação. Aceita ver o outro sem o roteiro que escreveu para ele. Responsabilidade não é culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Culpa aperta a garganta e exige castigo. Responsabilidade abre o peito e convida à escolha. Quando você assume a autoria do seu olhar, não está dizendo que tudo é simples, nem que a injustiça desaparece. Está dizendo que não vai mais entregar sua soberania à narrativa do desamparo. Toth ensina que a soberania verdadeira não grita. Ela não precisa provar nada. Ela apenas observa com tal presença que as tramas gastas caem sozinhas. Você ainda precisa do drama para se sentir vivo? Ou já consegue ouvir a música do silêncio onde a vida se reorganiza? Há um ponto, sempre há um ponto, em que a virada acontece. Ninguém o encontra forçando, ele se oferece quando a maturidade do olhar coincide com a renúncia de vencer. É quando você se rende ao real sem teatralizar. Quando aceita que o que está diante de si não é inimigo, é mensagem. Nesse ponto, os acontecimentos perdem o barulho de ameaça e ganham a textura de convite. O efeito do observador, então, revela seu ouro. A vida começa a curvar-se não à sua vontade caprichosa, mas à sua escuta comprometida. Toth chama isso de casamento secreto entre visão e verdade. Você percebe quando esse encontro se aproxima, porque tudo desacelera por dentro, mesmo quando o mundo acelera por fora. E agora, neste exato respiro em que você lê, algo antigo em você balança como um pêndulo, buscando um novo centro. Talvez seja discreto, talvez seja um terremoto íntimo, talvez seja apenas a certeza suave de que não dá mais para voltar, ao mesmo tipo de distração. Se o observador desperta, os brinquedos da mente não encantam como antes. O desejo muda de qualidade, a busca muda de direção. E, no entanto, o mistério permanece, porque o mistério é o alimento da visão. Toth não promete um mapa fechado. Oferece uma chave que só funciona quando girada por mãos honestas. O que você fará com ela quando perceber que a fechadura sempre esteve na própria forma como você escolhe olhar? Há momentos em que o universo parece conspirar contra você, não é? Dias em que tudo trava, pessoas se afastam, caminhos colapsam, como se fossem de vidro. E nesses instantes você se pergunta, o que fiz para merecer isso? Mas e se não for castigo? E se for linguagem? E se cada obstáculo for apenas uma forma sutil de empurrar seus olhos para o que você se recusa a encarar? Toth dizia que nada se perde no caos, tudo se comunica. Então talvez o caos seja a carta que você nunca quis abrir, mas que continua batendo na porta do seu peito. Repare como a mente busca atalhos para não sentir. Você se distrai, muda de assunto, corre para o próximo prazer, como quem troca de cenário acreditando que o drama ficou para trás. Mas a verdade é que ele viaja junto. O reflexo não fica preso à cidade antiga, nem ao rosto que você deixou, nem ao emprego que abandonou. Ele continua grudado ao observador que o carrega. E é por isso que mudar de cenário raramente muda a história. Você ainda a leva dentro de si sem perceber. Há uma estranha fidelidade ao sofrimento. Uma parte sua acredita que sem dor não há crescimento, que sem luta não há conquista, que sem escassez não há valor. É como se você tivesse assinado um contrato invisível para provar o tempo todo que merece estar aqui. Mas quem lhe disse? E a vida exige provas. Toth ensina que a verdadeira sabedoria não se mede pelo peso do sacrifício, mas pela leveza do olhar que sabe reconhecer abundância no simples. O problema é que o olhar viciado só encontra aquilo que está treinado a procurar. Você já percebeu como a lembrança de um erro ecoa mais alto do que 10 acertos? A mente humana guarda feridas como joias envenenadas, exibindo-as em silêncio como se fossem troféus secretos. Mas cada vez que você revive a cena que o machucou, seu olhar a fortalece e a cena se repete de novas formas. O universo não sabe o que é passado ou futuro. Ele só responde ao foco presente. Quando você insiste em olhar para a dor, o universo entende. É isso que você quer ver mais uma vez. E
e obedece. Imagine agora que você tivesse coragem de mudar o ângulo, não apagar a ferida, mas olhar para ela até que a verdade escondida se revele. O que você descobriria? Talvez o abandono tenha lhe mostrado que você é inteiro. Talvez a traição tenha lhe lembrado de confiar mais em si. Talvez a perda tenha lhe ensinado a amar sem prender. Dot chamava isso de alquimia da visão. Transformar chumbo em ouro não é mudar o passado, mas mudar o olhar que ainda o mantém vivo. Não é fácil. A mente grita, o corpo treme, a alma resiste. É mais confortável viver a mesma dor 100 vezes do que enfrentar o vazio que se abre quando você larga a narrativa antiga. Porque nesse vazio não há garantias. E o ser humano teme mais o desconhecido do que a própria dor. Mas é no desconhecido que a chave do observador finalmente gira. É quando você para de segurar velhas explicações que o mistério se oferece como campo fértil. E o mistério não se explica, ele se vive. Olhe ao redor. Quantos dos seus medos atuais são, na verdade, repetições de memórias que você nunca quis soltar? O medo de perder, o medo de errar, o medo de ser rejeitado. Todos eles são ecos, não monstros reais. São como fantasmas que se alimentam do olhar que os mantém. Toth dizia que a escuridão não é entidade, é ausência de visão. Quando você observa com coragem, a sombra se dissolve, porque ela nunca existiu por si mesma. Só existia pelo modo como você a olhava. E se o que você chama de realidade for apenas um espelho insistente, treinado para devolver tudo o que você coloca diante dele, o espelho não discute, não negocia, não interpreta. Ele apenas reflete. A pergunta é: o que você tem mostrado a esse espelho sem perceber? O que sua consciência tem projetado sem sua permissão? Talvez seja a hora de admitir que você não é apenas vítima do reflexo. Você é quem segura o espelho sem saber. O silêncio começa a pesar quando você encara essa responsabilidade, porque não há mais desculpas. Não dá para culpar o destino, nem o outro, nem o acaso. Tudo retorna ao ponto de origem, o olhar. Mas, ao mesmo tempo, há um alívio escondido nisso, porque se o olhar cria a prisão, é o mesmo olhar que abre a porta. Se o observador molda o limite, é o mesmo observador que desenha o infinito. E talvez seja por isso que você está aqui, neste instante, lendo estas palavras, porque em algum lugar dentro de si você já cansou da prisão. E o que vem agora não é resposta, é travessia. Travessia exige que você caminhe sem saber exatamente onde dará o próximo passo. Travessia pede que você olhe não para o chão que teme ceder, mas para o horizonte que chama. Travessia é a dança entre confiança e vertigem. E se há algo que Toth sempre repetiu, é que a verdade não se entrega a quem a exige, mas a quem se rende ao processo de ver. O efeito do observador não se domina, ele se reconhece. Você sente a borda do desconhecido tocando sua nuca quando para de explicar e começa a escutar. Há um murmúrio antigo que não fala com palavras, mas com vibrações que atravessam a pele e acordam a memória. Você sempre tentou segurar o mundo com as mãos, mas o mundo não foi feito para ser segurado, foi feito para ser observado com presença radical. Toth Jehuti sussurra que ver é participar, que perceber é consagrar, que atenção é uma oferenda. E de repente você entende que todo medo que volta não está pedindo fuga, está pedindo testemunha. A pergunta muda, a respiração muda, o corpo inteiro muda quando você aceita que o invisível não quer lhe punir, quer lhe ensinar a enxergar. Quando a culpa se instala, o peito enrijece e a visão se estreita. Culpa é um corredor sem janelas. Responsabilidade é uma porta aberta para o céu. Você carregou culpas antigas, como quem carrega sacos de pedra, achando que o peso demonstrava valor. Mas a culpa só prova o quanto você ainda se esconde de si. Toth lembra que o olhar inocente não é ingênuo, é sagrado. Inocência verdadeira
É percepção sem julgamento, capacidade de reconhecer o que é sem se diluir nele. Se você ousa olhar sem a lente do castigo, o cenário se revela com contornos que sempre estiveram lá, aguardando o instante em que você parasse de ferir a si mesmo para tentar merecer o que já é seu por direito de existir. Há promessas que você fez na infância e nem sabe que mantém até hoje. Prometeu não precisar de ninguém. Prometeu ser impecável para não ser abandonado. Prometeu nunca mais acreditar para não ser traído. Essas promessas viraram grades de ouro, brilhantes e sufocantes. Você as chama de personalidade, mas elas são apenas armaduras que enferrujam por dentro. Thoth, guardião de chaves, mostra que a rendição não é queda, é voo. Quando você afrouxa o punho, o coração aprende a segurar o que antes escorregava. O observador maduro não busca controle cego, busca alinhamento. E o alinhamento acontece quando o sim e o não deixam de ser armas e voltam a ser escolhas. Às vezes, o universo ergue cenários inteiros apenas para que você veja um detalhe, um gesto do outro, um silêncio fora de hora, um olhar que desvia bem no momento crucial. Você chama isso de drama, mas talvez seja coreografia. Talvez tudo tenha sido orquestrado para que a sua percepção acessasse um ponto cego. O efeito do observador não diz que você inventou os fatos, diz que o modo como você os testemunha dá a eles o poder de moldarem a sua história. Se você observa com medo, o fato vira trauma. Se você observa com presença, o mesmo fato vira portal. O acontecimento não muda, mas a passagem que ele abre muda o destino do caminho. O tempo é uma sala espelhada, onde o agora decide quem você foi e quem você será. Você pensa que o passado está encerrado, mas ele é reescrito toda vez que sua consciência o toca. Quando volta à lembrança com o mesmo olhar ferido, reforça o enredo que o prende. Quando retorna com o olhar de quem já se reconhece inteiro, dissolve a maldição da repetição. Thoth ensina que memória é templo vivo e que cada visita consagra ou profana. Por isso, nenhuma prática é pequena quando feita com intenção. Um copo de água bebido com presença muda a qualidade do dia. Uma conversa atravessada por escuta muda o destino de duas vidas. O observador confere peso sutil ao que toca. Dentro de você há um escriba silencioso anotando tudo que recebe atenção. Palavras, imagens, expectativas, medos, esperanças. Esse escriba não dorme. Ele é o registro da sua vibração, e a vida consulta esse livro para produzir as próximas cenas. Se o livro está cheio de páginas sobre escassez, a vida constrói cenários de falta. Se o livro está saturado de páginas sobre ameaça, a vida manifesta defesas e batalhas. Não é misticismo vazio, é a aliança entre percepção e experiência. Thoth aponta a pena e pergunta: o que você deseja escrever agora, não amanhã? Não depois agora, neste exato sopro, porque é sempre agora que o texto muda de direção. O corpo percebe antes do pensamento. A intuição não é adivinhação, é leitura fina do campo em que você se move. Quantas vezes você sentiu que algo estava errado e mesmo assim avançou, traindo a bússola interna para agradar mapas alheios? Essa traição de si custa caro. O preço é uma visão opaca, uma atenção que se esvai, um coração que fala baixo porque aprendeu que não adianta gritar. Thoth convida a restaurar o pacto com o que é vivo em você. Dê nomes honestos aos seus limites, reconheça seus desejos sem censura, permita que o corpo o informe sobre o que é congruente e sobre o que só parece bonito. Essa sinceridade devolve nitidez ao olhar. Há dores que parecem sem sentido até que você decide, por fim, sentar-se ao lado delas. Como se senta ao lado de um amigo em luto, sem pressa, sem receita, sem espetáculo. Quando você dá companhia à própria dor, o universo dá companhia a você. Porque o espelho responde. O mesmo campo que refletia sua fuga, agora reflete sua coragem. E a coragem não é bravata, é quietude. O observador corajoso não precisa gritar com a vida para ser ouvido. Ele respira, sustenta, presencia e, na presença, os nós que pareciam impossíveis começam a se desfazer como se estivessem esperando apenas um olhar que não machuca.
Você foi treinado a buscar respostas, mas talvez seja o momento de treinar perguntas. Perguntas verdadeiras não querem vencer debate, querem abrir janelas. Perguntas verdadeiras não provam nada, revelam caminhos. O oráculo de Thoth não entrega soluções enlatadas, oferece ângulos. O que em mim colabora com o padrão que, eu digo, rejeitar. O que em mim teme tanto a liberdade, que prefere narrativas que doem, mas que eu já sei como habitar. O que em mim está pronto para ser visto sem máscaras agora? Essas perguntas não fecham a conversa, elas a tornam sagrada. E diante do sagrado, a pressa perde a coragem de gritar. Se você escuta com atenção, sente a maré mudando dentro do peito. O que antes parecia sólido começa a revelar frestas por onde entra a luz. O que antes parecia noite completa mostra estrelas que sempre estiveram lá, ofuscadas pela ansiedade do amanhecer. Thoth aponta o céu interno e lembra que visão não é truque, é disciplina da alma, disciplina suave, feita de retornos. Você retorna à respiração, retorna ao corpo, retorna ao presente, retorna à pergunta honesta, retorna ao cuidado com a palavra, retorna ao silêncio que nutre. E nesses retornos, algo cresce em segredo. Não é espetáculo, é germinação. E a germinação não faz barulho, mas transforma tudo o que toca. Há um instante em que o silêncio fala mais do que qualquer palavra. É nele que o eco das perguntas se transforma em presença e você percebe que algo dentro de si já não é o mesmo. Não é uma resposta que chega, é uma vibração que permanece. Thoth Jerhuti sempre disse que a verdadeira sabedoria não se escreve em pedra, mas no sopro invisível que segue respirando em quem ousa escutar. As imagens que cruzaram somente até aqui não foram simples metáforas, foram chaves entregues disfarçadas de histórias. Cada memória evocada, cada dor lembrada, cada sombra exposta, todas se juntam agora como fragmentos de um mosaico que nunca esteve incompleto, apenas oculto. O que parecia quebra-cabeça é, na verdade, reflexo. E o reflexo, quando visto com coragem, devolve você a si mesmo. Talvez você sinta o peso de tudo o que ouviu, mas perceba que não é um peso que sufoca, é um peso que ancora. Porque, de alguma forma, o mundo inteiro parece mais denso, mais vivo, mais íntimo depois desse mergulho, como se as paredes do real fossem feitas de véus finos que esperavam apenas o seu olhar desperto para se mover. Cada dor que você carregou não desapareceu, ela foi consagrada. Cada falha que você temia não o diminuiu, ela o chamou para dentro. O efeito do observador não é teoria, é um convite à intimidade com a própria existência. E quando você aceita, descobre que nunca esteve sozinho. Sempre houve um testemunho secreto em cada passo, cada erro, cada silêncio. É como caminhar por um corredor escuro e, de repente, perceber que as paredes brilham com a sua própria luz. O que parecia externo sempre foi interno. O que parecia prisão sempre foi possibilidade. O que parecia fim sempre foi início. O olhar não apenas vê, ele cria, molda, abençoa. O observador não é um papel, é a sua essência nua. Sinta como o tempo parece suspenso agora. Não há antes nem depois. Há apenas este instante sendo tecido com as linhas invisíveis da sua atenção. E esse instante carrega em si a promessa de todos os outros, como uma semente que contém a árvore inteira. Thoth ensinava que o segredo da eternidade é o agora bem observado. Você consegue sentir o eterno respirando dentro do efêmero? E quando sair daqui, leve consigo a pergunta que nunca se cala. O que eu estou escolhendo ver agora? Não importa a cena, não importa a dor, não importa o enredo. Essa pergunta é a chave que gira por dentro. A lembrança de que você não está preso ao reflexo. Você é quem o mantém vivo. E cada novo olhar pode ser o primeiro de uma vida inteira. Não espere revelações grandiosas. O despertar é simples, quase discreto. É o instante em que você nota um detalhe no cotidiano e percebe que algo mudou. É o abraço que dura mais, o silêncio que não pesa, a escolha que não repete a velha história. Pequenos sinais de que o observador está presente e, com ele,
A realidade aprende a respirar de outro modo. E agora, se essas palavras tocaram sua pele por dentro, não permita que morram no silêncio. Deixe que este eco siga vivo. Compartilhe, comente, traga sua voz para este círculo invisível que nos une. Curta, inscreva-se, não como quem segue um gesto mecânico, mas como quem responde ao chamado de continuar a jornada. Porque o caminho não termina aqui. Ele apenas encontrou você. E assim, como uma semente plantada na terra fértil da sua consciência, deixo apenas uma frase para que brote quando menos esperar. Tudo o que você observa, o universo observa em você.